todas, né, e alguns homens que também estão conosco aqui na tarde de hoje. Eu queria, aproveitando que nós temos um tempo um pouquinho mais elástico, de 10 minutos, antes de mostrar para vocês o que nós formatamos e o que nós formalizamos de compromisso com as mulheres, queria recuperar um pouco de como nós chegamos até aqui. Então, queria saudar esse conselho, em nome da Sheila, homenagear cada uma das nossas conselheiras, mencionar aqui a presença da nossa ex-vereadora de Florianópolis, Alia, que comigo forma um seleto time de 8 mulheres na história da Câmara de Vereadores de Florianópolis, né, em quase 300 anos, apenas 8 de nós ocupam uma daquelas cadeiras, e nós fazemos uma conta bem elástica, né, que inclui a Olga Brasil e a Janete Teixeira, que substituíram, né? Então, mesmo a conta mais elástica possível, nós somos em 8, né? Então, eu e a Alia já fazemos parte substancial de quantas mulheres já estiveram na nossa Câmara de Vereadores. E em nome dessa pouca participação feminina, né, e a necessidade da Câmara de Vereadores ter compromisso com as mulheres, queria saudar a Patrícia, que tem uma longa militância no movimento de mulheres, a Helenira, que está aqui também, com uma longa militância no movimento de mulheres, e também o Ricardo, que hoje é vereador e também tem sido, nesse momento da Câmara de Vereadores, uma mulher também um porta-voz das questões ligadas às mulheres, né? E recuperar a minha própria participação. A Lia também teve uma história parecida, mas quando eu fui, espero que nenhuma de nós passe por isso novamente, né? Quando eu fui vereadora, já era com 16, eu era a única mulher vereadora. Na legislatura anterior não tinha tido nenhuma mulher, a última mulher que tinha sido vereadora foi a Lia, que tinha concluído seu mandato em 2000 a 2004 não tivemos nenhuma mulher. Quando eu fui para lá, e gosto sempre de contar isso pelo valor histórico que tem, não tinha nem banheiro para as mulheres, né? Eu tive que ameaçar e fazer xixi com o João da Bega, se eles não arrumassem o banheiro para mim. Aí eles viram que eu realmente insisti no negócio do banheiro, e que é muito simbólico, né, da nossa ausência na Câmara de Vereadores, tanto que hoje não temos nenhuma mulher, né, nos representando na Câmara de Vereadores. Inicio, embora venha aqui como candidata majoritária, inicio com esse debate que certamente, para nós disputarmos orçamento, para nós disputarmos política pública e priorização das políticas públicas, nós partimos necessariamente do maior protagonismo feminino no campo político, no campo decisório político, né? Porque é claro que nós temos muitos homens comprometidos com a causa das mulheres, muitas pessoas sem deficiência comprometidas com a luta das pessoas com deficiência, muitas pessoas brancas comprometidas com a luta antirracista, muitas pessoas hétero combatendo a homofobia, mas nós precisamos aumentar os protagonismos desses atores sociais, né? E passa pelo empoderamento feminino, que eu vi aqui que vocês também estão distribuindo a plataforma, né? A necessidade de nós mulheres termos um olhar da nossa vivência e a partir dela da nossa interlocução política, né? Não é à toa que a destinação dos orçamentos, elas não privilegiam as políticas de mulheres. E não é à toa que Santa Catarina, que tem a pior participação política de mulheres no Brasil, também é o estado que tem a maior desigualdade salarial entre homens e mulheres, né? Uma situação diretamente ligada à outra, se nós não temos esse protagonismo que nos possibilite disputar as políticas públicas e o protagonismo dessas políticas, nós ficamos fora dela. E quando eu digo políticas públicas, eu não digo apenas aquelas específicas da questão feminina, né, que dizem respeito apenas à condição feminina, mas que, por as mulheres sentirem de forma mais crua a ausência dessas políticas, também ficam de fora. É claro, o que quero dizer com isso? A questão do enfrentamento da violência contra as mulheres é uma questão que diz respeito muito particularmente a nós, mas não pode ser tratada como uma questão exclusiva das mulheres. Não compete só às mulheres superar a situação de violência que nós sofremos ainda do gênero. Eu, ao longo desses anos de militância no movimento das mulheres, no movimento de mulheres, estou absolutamente convencida que a violência contra as mulheres é a violência mãe de todas as outras violências. Se não de todas, mas de grande parte delas. As crianças que nascem num ambiente onde se acostumam a ver a mãe sendo vítima de violência, seja violência física, seja violência moral, seja violência psicológica, tendem a naturalizar essa violência e correm também, mais do que outras pessoas, o risco de reproduzir
esse comportamento. Portanto, a questão do enfrentamento da violência contra as mulheres não é uma questão das mulheres, é uma questão da sociedade, né? Quando nós discutimos creches, né, a creche é um problema que diz respeito à sociedade, mas que as mulheres sentem com mais crueza. As políticas públicas, em geral, a ausência delas, a ausência do Estado, é sentida com mais crueza entre as mulheres. E destaco aqui uma questão específica da violência, né? Florianópolis, e como nós todas mulheres não somos iguais também, particularmente com as mulheres negras, né? Aqui em Florianópolis nós temos o pior IDH entre jovens negros nas capitais do país, né? Essas mães que se ressentem da ausência de política pública, não deveria ser encarada essa situação apenas como uma questão de mulheres, né? É preciso que se encare como uma questão da sociedade, mas ainda são elas que ficam de fora da construção dessas políticas públicas, né? Portanto, a minha própria vivência de mulher, né? Minha própria condição feminina e a condição feminina de disputar um espaço político, né? Um espaço que é majoritariamente masculino, assim como o poder econômico é masculino, o poder político também é masculino, nos coloca uma tarefa e uma responsabilidade muito especial, né? Que nós mulheres conseguimos construir relações de solidariedade que é difícil se ver na política em geral, né? Digo isso de experiência nós, do movimento de mulheres, né? Nós somos diversas, nós temos vivências diversas, nós temos opções partidárias diversas, e isso nunca nos impediu de estar juntas quando a gente construiu política pública, né? Isso, quando nós fizemos passeatas de enfrentamento à violência, quando nós fizemos a defesa da casa-abrigo para as mulheres vítimas de violência, quando nós dissemos que estava errado do jeito que estava, e quando nós saudamos as iniciativas positivas, nunca nos distanciou os posicionamentos partidários. Isso a gente sempre conseguiu deixar para as eleições. Essa experiência feminina, essa experiência de mulheres, eu tenho a convicção que é uma experiência que precisa ser alastrada para a política toda, né? Porque essa capacidade de olhar o objetivo para além do que ele possa beneficiar temporariamente determinados grupos políticos é uma visão republicana e muito avançada, que as mulheres conseguem fazer, né? E, mencionando isso, queria referenciar no nosso plano de governo apenas uma sistematização de lutas históricas nossas, né? Nós, por exemplo, abrimos o plano de governo relativo a mulheres, depois a gente vai deixar aqui com as conselheiras para análise. É bom lembrar sempre que esse nosso plano de governo é um ponto de partida, não é a sistematização absoluta das nossas ideias, fechadinha numa caixinha, é por onde nós começamos a nossa proposta. Mas a primeira delas é a Secretaria de Mulheres. Nós consideramos absolutamente necessário nós termos uma Secretaria de Mulheres. E a primeira ideia, inclusive, foi nós termos uma Secretaria de Direitos Humanos, porque nós vemos a necessidade também de organizarmos políticas públicas de combate ao racismo, de combate à homofobia e à lesbofobia. Mas depois a gente lembrou, e com muita facilidade logo no primeiro debate, que isso tem sido a política que nós temos sido condenadas sistematicamente, né? Até hoje nós não temos uma delegacia da mulher. Nós temos uma delegacia da mulher e do idoso, da mulher e do menor em conflito com a lei, da mulher e outros miseráveis tão miseráveis quanto as mulheres, né? Nós não temos sequer uma delegacia exclusiva, que não é da competência do município, mas eu tenho a convicção que o próprio empoderamento político das mulheres ajuda a construir a interlocução e a voz mais alta para nós conquistarmos outras políticas que aqui no estado de Santa Catarina em especial nós estamos muito atrasadas, né? A questão do pacto de enfrentamento à violência aqui no estado de Santa Catarina é muito atrasado, e eu tenho a convicção que diz respeito inclusive de nós estarmos fora do poder político, né? Porque certamente se tivéssemos mais espaço político, a questão do enfrentamento à violência aqui e outros equipamentos que a gente precisa e não dispõe já estariam avançados. 2 minutos, que ótimo. Eu achei 10 minutos muito, professor, viu? Olha só. Diz que político fala muito, diz que mulher fala muito, né? Agora se juntem os dois para ver o tamanho que dá. Nós estamos, então, entregando para vocês, aqui para o Conselho, as nossas propostas, que incluem a criação da Secretaria Municipal de Mulheres, a criação de uma casa-abrigo para mulheres em risco de vida ameaçadas por violência doméstica, o fortalecimento do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, conforme preconizado pela Política da Mulher,
A criação da rede de atendimento à mulher em situação de violência doméstica, contribuindo com o pacto de enfrentamento à violência. A formação profissional visando a independência financeira da mulher, com recursos envolvidos em parcerias entre a prefeitura e instituições especializadas, assim como o Sistema S. Atendimento à saúde da mulher, não só no seu período reprodutivo, mas em todas as fases da vida, desde a juventude até a mulher idosa. E a oferta de equipamentos comunitários de interesse, sobretudo das mulheres, mas como disse o tempo todo, não apenas das mulheres, como lavanderias comunitárias, áreas de lazer e creche. Esse tem sido o espírito que a gente tem levado à campanha. Nós temos insistido muito que esse momento que o Brasil vive, com uma mulher, não só uma mulher governando o país, uma mulher que sucedeu o Lula, que era uma figura menos no sul do país, mas muito consolidada no país inteiro, uma figura quase mítica, né? Vocês devem estar lembradas, vocês todas devem estar lembradas, que se dizia que a Dilma era um poste, que o Lula estava elegendo um poste, que era o Lula que ia governar, né? Não contavam que era uma mulher que estava ali, né? Que não era um poste. Era uma mulher que tem voz própria, que tem política própria, que tem dinamismo próprio, e é impressionante, aqui vou citar Santa Catarina, em especial, que a própria eleição dela contou com índices muito modestos, a grande aceitação que o governo dela tem. E eu tenho andado bastante nas ruas, certamente vocês todas também experimentam isso. O fato de nós termos uma mulher presidindo a República do Brasil tem ajudado muito as mulheres se sentirem empoderadas, né? É muito comum, como candidata mulher que sou, ouvir, não, olha, agora é as mulheres que estão mandando, agora somos nós que estamos mandando. Esse é um momento muito especial para as mulheres ajudarem a construir esse novo Brasil, um Brasil que cresce, que distribui renda, mas que precisa ter no olhar feminino um aliado para a construção de um futuro mais justo, mais fraterno. Eu estou absolutamente convencida que esses valores que são tidos historicamente femininos e que não são, mas que por serem tidos como femininos foram relegados na história, valores como a compaixão, como a solidariedade, como a empatia, são esses valores que vão fundar uma nova sociedade. Por isso, quando a gente chama as mulheres para o maior protagonismo político, não é para empoderar apenas um partido, ou uma posição, ou uma candidatura. É para que nós todas possamos, juntas, ajudar a construir esse novo futuro. Então, eu queria abraçar fraternalmente o Condim e a iniciativa de nós podermos discutir, e certamente a participação, que eu conheço muitas de vocês, né? E no nome da nossa presidenta, Sheila, saudar a luta que esse conselho tem travado nos últimos anos e que é muito importante para a história de Santa Catarina e para a história de Florianópolis. Obrigada.